Olá, olá, meu amigo, minha amiga. Hoje tem sim. Hoje tem podcast, Pod Vivax. O tema é gastronomia. Sabe do que a gente vai falar hoje? Sobre algo que todo mundo quer. Todo mundo que trabalha com serviço quer. Sabe o que é isso aqui? Quer receber pelo produto comercializado, pelo produto vendido. Mas se eu te falar que tem gente que tem medo de cobrar pelo serviço. Tem gente que não sabe por onde começar. Cobra mais R$10, mais 5, mais 20 e esquece tudo que está embutido naquela produção, naquele produto. E, meu senhor, minha senhora, eu trouxe hoje um amigo que sabe tudo. Não, ele sabe mesmo, vocês vão ver. E eu tô, já choveu hoje, aqui nós estamos em São Paulo, já choveu hoje, trovejou. Marquinhos, sei que você tá aí me vendo, põe som, sonoplastia de fogos, aqueles emojis, champanhe, sabe? Palmas, pode pôr, porque hoje tem Felipe Abraão. É tudo verdade, com chuva estamos aqui. Felipe, nossa, não sei nem o que falar. Tô sem palavras de você estar aqui na minha frente. Quem diria, Brasil, que a gente já tá aqui num podcast, na TV, na Vivax, falando sobre algo que você já falou muito. Muito, muito. Fala até hoje. Fala, não fala, Felipe? Falo sempre. Ô, Fê, conta pro povo. Quem é Felipe Abraão? Muito bem, então eu sou Felipe Abraão, sou professor na área de cursos, administração, gestão para saúde, gestão para hospitalidade, né? Pode levantar o pé. Sou mestre em promoção da saúde, né? E trabalhei muito tempo, inclusive com a Bia, em hospitalidade. E esse é um assunto muito bacana, porque assim, dentro das consultorias que eu já atendi, ainda vou atender, né? É um calcanhar de Aquiles. As pessoas, eu falo que tem dois tipos de problemas em questão de precificação. Muita gente batiza preço. Batiza, achei bonito, R$39,90. Mas como? Aí 99. Para não dizer que tá redondo. Ou o pior, Bia, quando a pessoa acha que tá arrasando. Eu abri do lado de um concorrente, eu vejo o concorrente, eu diminuo R$10 para ganhar o mercado. E não sabe o que tem por detrás. A precificação é uma complicação deliciosa para se lucrar. É sempre isso que eu falo. Por quê? Não é gostoso. Eu não vou prometer para ninguém calcular é gostoso. Não mas é, Felipe? Não é. Mas é a única razão e a única forma que faz com que a gente não tenha prejuízo. Esse é o ponto principal. Não ter prejuízo. A lucratividade é um caminho natural de quando a gente consegue minimamente pagar as contas e gerar a nossa fidelização. Coisa difícil. Gerar precificação. Aí a gente tem a lucratividade, a gente tem a fidelização, mas a segurança vem através do que a gente vai bater papo hoje. Fê, então assim, vamos deixar claro pro povo que eu sou sua fã. Gente, eu sou fã dele. E ele sabe disso. E eu tenho uma história longa. Nossa, Fê, a gente era pequenininho. Lá no berço. Pronto, mentira, não é tanto assim. Mas o Felipe está ao meu lado há muito tempo e eu tenho total confiança. E quando eu pensei, quem? Precificação, Felipe. E é um momento oportuno, porque na gastronomia é momento de Páscoa. As pessoas dizem, Felipe, você viu o preço do ovo de Páscoa? O pessoal tá brincando, né? Ou a gente compra uma casa própria com FGTS ou ovo, né? Usa o FGTS pra quê? Eu tô passada. R$200, 180, 150. Oi? Né? E tem o pessoal que faz, até hoje eu trouxe umas... Ai, meu Deus, que a gente gosta. Como é que a gente vende? Só que antes eu quero falar um pouquinho do Felipe. Claro. Gente, o Felipe, ele dava aula de espanhol. Exatamente. Olá, que tal? Saímos até na TV, você lembra? Saímos na TV, horário nobre e tudo. Foi mesmo, entrevista e tudo. Foi mesmo. E daí um dia o Felipe chega pra mim, o Felipe sempre muito pra frente, eu gosto de gente pra frente. Não, né, Felipe? Gente pra trás, chega, né? Xoxô, né? Não dá. E o Felipe chega pra mim, eu quase caí sentada, que você falou que você fazia
depilação egípcia, é isso? Egípcia, design de sobrancelhas, coloração com rena. Eu falo que são minhas especialidades. Estou aposentado, mas são minhas especialidades. E eu olhei. Gente, é que vocês não estão vendo que ele tá sentado. Você tem quanto de altura, Felipe? 1,86. Quase 1,90. Eu olhei. Não tem nada. É que o professor sério de espanhol chegando na minha frente. 15 anos atrás. 15 anos atrás. Eu falei, mas o que é isso? Depilação egípcia? Eu nem. Depois que é sensacional, né? Porque é a mais antiga, eu acho, né? Porque é com linha, né? Eu falava, Fê. E eu tava procurando tanto uma pessoa para cuidar da estética, né? Verdade. Eu olhava pro Felipe, eu falei, Brasil, Brasil. Ó o Felipe aí, gente. Daí o Fê assumiu a estética. Em 6 meses. Foi um bombô, né, Fê? Foi. Gente, se você falar assim, Felipe, duvido que você faz isso. Na mesma hora já. Foi muita coisa. Não é, Fê? Mas daí você foi, como você tem esse viés de administração, você foi pro lado do empreendedorismo. Multidisciplinaridade, né? E eu nunca vi na minha vida, numa colação de grau, um professor de espanhol separar ninfo. Não tô criticando de espanhol. 2 cursos? Eu não tô, gente, eu não tô nem sinta-se desprezado, diminuído, não é. É que era um curso de hotelaria. Não é? E que geralmente é o professor de matérias muito específicas. E que eu ia 1 noite por semana, só de terça. Olha que coisa. Então a gente vê. É o cara porque... Vou chover, vou falar bastante. Porque é muito carismático, porque tudo que ele fala é com tanta credibilidade que você fala isso aí. E eu eu vi no Instagram que você escreveu um livro. Pois é. Nossa, vai fazer 1 ano, meu filho. O seu filho já vai fazer 1 ano? E é nessa área de marketing que também tem tudo a ver com o tema. Exatamente. Esse podcast surgiu para falar de tudo que é gastronomia, mas que não é só produção. Claro. Tem o Beck, que ninguém lembra. Ninguém lembra, Fê. Quantas aulas em cozinha eu dei, não? Você lembra que fator de correção, fator de cocção. Vamos falar disso hoje? É isso que eu queria. Vamos falar disso hoje? É exatamente isso, que a gente mostrasse para as pessoas. Com certeza. Que, não é? A nossa fala é, um restaurante, ele fecha, não é porque a comida não tá boa, mas é porque teve prejuízo nos custos, certeza, né? Com Ficha certeza. técnica. Nossa! Não é, Fê? O povo nem sabe de onde veio, o que é. Não sabe. Então precisa, antes de abrir o seu negócio ou de conduzir o seu negócio, a qualidade, gente, é imprescindível, mas o que vem por trás, que é o invisível, é que vai na precificação. É imprescindível. Fê, vou montar um negócio, então vamos lá. Perfeito. O que eu faço? Primeiro eu digo, a gente precisa conversar com o bolso ou com a conta bancária, né? Ai, e aí se ele diz não faz, mas Bio, o brasileiro faz. A gente faz, porque a O gente acha que vai faz. dar. E aí, como eu digo assim, a gestão é a única ciência modelável e mutável na vida de qualquer empreendedor. Eu vou até e cruzar na a perna. gastronomia não é diferente. Não. A gente fez, o ideal seria, eu estudei o meu custo antes e fui fazer. Mas beleza, tendo ou não tendo, a gestão ela é modelável. Como que eu chamo a gestão? GPS. Quando você está dirigindo, escuta uma música legal, você não prestou atenção na primeira direita, o que você fez? Passou reto. O que ele vai falar para você? Corrige. Recalculando. E ele te leva para o destino com 2 ruas a mais e 2 minutos a mais. Então o que a gente precisa é ser racional. Tá. Tem gente que escuta essa minha frase, você sabe que eu sou polêmico e eu não disfarço. As pessoas escutam e falam, nossa, como o Felipe é duro. Que é isso? Mas tem um fundamento muito importante. A razão só nos estimula sucesso. A emoção nos impulsiona a fracasso. Ô, Fê, vamos lá para casa? Não pode ser emocional. Tá. Não pode. Tem que ser 100% racional. Por quê? Porque organização é só para quem é racional. A gente não tem entraves, a gente não tem ladrões de tempo e a gente consegue fazer a divisão do nosso tempo. Hoje, o arqui-inimigo de qualquer área é a divisão do tempo. Nós temos... O pessoal fala assim, eu dormi e já acordei. Então a gente tem um pool de chineses, coreanos e japoneses que estão tentando comprovar que as nossas 24 horas são 16 hoje. E eu acredito se eles comprovarem, porque a gente piscou o olho, dormiu, já acordou e parece que vai mais rápido, não descansou. Então a gestão do tempo
é o nosso arqui-inimigo na atualidade. Sim. E dentro desta gestão de tempo, nós precisamos ter o tempo devido para a organização da nossa carreira e do nosso negócio. Por que eu falo carreira e negócio? Porque tem muita gente que tem um peso de colocar nas costas, eu tenho que ser o dono do meu próprio negócio. Talvez não. Senão nós não íamos ter CEOs, diretores que não são donos de lugares, são extremamente bem remunerados, Sim. tem uma história maravilhosa e funciona muito bem. Então, é essa organização. Porque Agora, é difícil ser dono de negócio. tem que ser disciplinado. Muito difícil, disciplinado. Felipe, eu falo de a gente cadeira. precisa ter o tempo. A gestão do tempo ela é dividida numa tríade. É tempo para você particular, para sua família e para o seu negócio. E pode com o WhatsApp hoje em dia? A gente precisa ter. Eu falo que até mesmo o tempo do WhatsApp a gente tem que dividir com o olhei minha conta bancária hoje. O bordão. Os alunos me gritam no aeroporto: Felipe, já olhou sua conta bancária hoje? Eu sei, é um aluno meu de algum lugar. Por quê? Não vai brotar dinheiro, mas vai evitar maiores problemas. Sim. Maiores problemas. Então a gente precisa ter esse hábito financeiro de conseguir ter essa conciliação, independente se nós temos uma vida turbulenta, com problemas ou sem problemas, a gente precisa encaixar. Agora, dentro da hospitalidade e na gastronomia, existe algo que as pessoas, muitas, não conhecem, quando não se profissionalizam, né? Como fazer um curso técnico, né? Sim. De cozinha ou um superior em gastronomia, que é a ficha técnica. Eles Tem nem muita gente que sabem acha que pra é a quê? receita da Palmirinha. Peguei a receita Isso, da Palmirinha da e fui no vó. mercado. É. O custo foi 38. Não é. Não Isso é. mesmo. Isso é um pedaço e ainda assim camuflado de diferenças, né? Por quê? Porque além dos ingredientes, eles sofrem transformações. Como assim, Felipe? Tem do céu? fator de correção e fator de cocção. O que é um fator de correção? Para a gente deixar bem simples a explicação. Por exemplo, eu comprei uma berinjela ou um pepino e não vou usar com casca na minha produção. Comprei com casca, ele pesa tanto e eu paguei por aquilo. Quando eu tiro a casca, eu peso de novo, ele tem um novo peso que é menor, mas eu paguei por algo que vai ser descartado. Sem contar a aguaiada do pepino. Exato! E aí, se eu vou fazer, então, uma cocção, vou fazer uma produção que tenha temperatura, ele tem uma outra transformação, que é um peso final. Então, existem produções cruas que eu tenho a casca e eu não tenho correção. Existem produções que eu tiro a casca e que eu vou ter a cocção, vou cozinhar, vou fritar, vou fazer o que for, tem uma outra transformação. Então, eu falo que é de frente para trás. Aquilo que eu tenho para fazer o meu mise en place, para montar o meu prato, a minha produção, de repente é 1/3 do que eu paguei. Então, eu preciso saber, para eu ter isso aqui, que é para montar o prato que tá limpinho, cozidinho, ou então peito, que eu tirei o osso, virou correção. Cozinhei, virou cocção. Então, tem duas transformações. Para eu pegar aqueles 100 gramas de peito para fazer uma produção, eu tive que comprar quanto bruto para Com osso e tudo, para vir mais baratinho. Exatamente. Então, as pessoas falam: Felipe, mas isso é um desgaste, vírgula, necessário e vital. Felipe. Se não faz esse tipo de medição para colocar na sua ficha técnica, que é o catálogo dos pesos reais, a gente nunca vai saber então quanto que a gente vai comprar. Às vezes a gente compra o que é muito natural no início de carreira, menos. Aí depois, eu já vi em consultoria, Bia, em inauguração, eu vi uma movimentação, e eu falo: gente, mas o que está acontecendo aqui? Acabou o sal. Eu falei: pode fechar. Pode fechar. Pessoal, como assim fechar? Eu falei assim: o sal, a mãe já fala, né? É eterno dentro de uma casa. Faltou no dia da inauguração, aquilo não vai pra frente, vai acabar sem ter começado. É natimorto o empreendimento de gastronomia. É natimorto. Eu gosto que o Felipe é natimorto. Então a gente precisa analisar, porque ou sobre, a gente sabe, né? Estoque lotado, dinheiro parado vencido, que é na lata do lixo. Então, tem todos esses fatores que vão contemplar a ficha técnica para que nós possamos saber o que eu preciso lá do mercado, do meu distribuidor, e o que vai ser transformado para mim. Além de tudo, tem a doçura, que é construir um cardápio, onde a gente não vai fazer como muitas pessoas despreparadas, infelizmente, fazem, que é:
ao meu gosto particular. Sabe o que eu falo para os meus alunos? O teu gosto pouco importa, você não paga suas contas, quem paga é o seu cliente. É isso que eu falo. Porque é muito confortável a gente trabalhar na nossa zona de conforto, já sendo redundante, mas quando não houve uma inteligência na montagem do cardápio. Se você vai iniciar uma carreira, você não pode, por exemplo, ter no seu cardápio hummus, Sim. Pizza de calabresa e estrogonofe. Você precisa ter produções coringa que você possa ter ali aquela matéria-prima que vai dançar no seu cardápio. Sim. Porque senão você fica com um cardápio que é similar ao de uma distribuidora. E aí você vai ter o problema da validade, você vai ter o problema do que é perecível também, temperatura, Deus o livre o que acontece ali. Sim. Com acabou energia, que a gente sabe que é mais comum aqui em São Paulo, né? Então esses são os grandes problemas. Mas além de todo custo, que é o quê? Quanto eu custo para fazer a minha produção, não envolve só os ingredientes. Ô Fê, e tem a sobra também, né? Exatamente. Não é verdade? Além da sobra, a gente hoje precisa falar sobre as questões das sobras inteligentes, sustentáveis, né? Porque é produção total de alimentos, que é o que eu aprendi lá na UTEC, né? Com a Valéria, produção total de alimento. Então a gente precisa conseguir construir o nosso cardápio, as nossas produções, inclusive já contando com o que vai rolar depois, por exemplo, um tempurá de cascas. Exatamente. Que vai de cenoura, vai da berinjela, etc, etc, etc. Mas além de tudo isso, existem os nossos gastos fixos e variáveis que devem envolver as produções. Então tem gente que fala assim, Felipe, é muito chato fazer esse cálculo. Eu falo, nunca te prometi que era gostoso. O que eu garanto é que evita o prejuízo. Eu não posso prometer lucratividade porque a produtividade está relacionada ao arregaçar de manga de cada um. Exatamente. Não arregaçou, não vai atingir. Arregaçou pode atingir rápido, muito mais rápido do que alguém pôde prometer. As promessas são muito perigosas. Eu sou muito, Bia, consciente em nunca prometer nada para um cliente, para um aluno. Porque ele tem que saber a corresponsabilidade dele para ele poder ter a dedicação, porque senão ele espera cair do céu. E infelizmente existem às vezes organizações que vão te vender uma marca e a pessoa até no emocional ela bate o martelo e assina o contrato porque ali existe inclusive uma equação prometendo em X tempos uma lucratividade. Nos Estados Unidos isso é crime fiscal, é proibido. Volta. E eu acho maravilhoso. Volta. Por exemplo, eu tenho uma marca, vamos jogar pra cima de mim para não ficar explícito. Eu tenho uma marca e agora eu quero vender minha marca para as pessoas terem também. Tem um nome isso, né? Eu não tô criticando esse tipo de coisa, porque tem, né? E aí eu falo assim, Bia, você fala, Felipe, eu estou interessado em conhecer sua marca e ter uma unidade. Aí eu falo, maravilha, eu vou te seduzir mercadologicamente. Se eu não sou muito correto, eu vou falar, Bia, sabe como que você vai ganhar? Você vai ganhar fechando o negócio comigo, em 3 meses e 20 dias você consegue lucrar 38%. O seu emocional faz você assinar por isso, não pelo meu histórico, não pelos bastidores que eu vou te dar de proteção em marketing, estudo de mercado e outras coisas, mas porque você vai esperar ansiosamente 3 meses e 28 dias. Isso não existe. Inclusive, algumas pessoas, quando vão fazer essa sedução, mostram cálculo. Só que eu brinco desde os primórdios que é um cálculo espiritual intergaláctico, mas não é real. Não é real, sabe por quê? A gente já passou, infelizmente, por uma situação de crise econômica muito forte, Covid. Sim. Deus o livre, sei lá, né? Eu falo agora, os ETs vêm passear. Não, volta. Né? Tem uma crise, como que você pode garantir? Então não tem essa garantia, né? Tempo de lucro? Não. Podemos medir retorno do investimento. Entendi. Isso sim, porque nos estimula a fazer produções, promoções, ganho de mercado e a gente vai diminuindo o tempo que nós vamos pagando que a gente usou para abrir. Mas dentro da ficha técnica tem coisa que as pessoas esquecem, porque acham que para a gente formar ali pesos, medidas e o custo, quanto eu gastei, para fazer aquela minha produção, é só esse ponto final. E aí eu fico imaginando, em aluguel a gente deixa passar, né? Gás, não faz por energia do sol, né? Tudo isso vai. Tudo isso vai. Então, as contas variáveis, elas são um calcanhar de Aquiles, porque as pessoas elas pensam assim, se estou gastando mais gás, energia, descartáveis, significa que eu estou tendo... descartável... Eterno, né? É eterno. Significa que eu estou crescendo, porque estão vindo muitas pessoas para eu poder atender. Mas, Bia, o rico não é rico porque ele faz o dinheiro girar, é porque ele sabe poupar.
ele sabe poupar. Uma vez um aluno deu um testemunho e ele disse assim: quando eu aprendi administração financeira com o Felipe, a minha vida mudou não porque eu aprendi a entender sobre gastos, mas porque eu aprendi a ter prazer em poupar, porque você fica poderoso. Você quer que aquele seu dinheiro poupado, ele fica que nem um gremlin, que você joga água e ele aumenta. Tamagotchi, lembra? Nossa, bichinho virtual. E quando sai R$10, você quer colocar 30 no próximo mês. Por quê? Vai chegar aquele momento, aquela lei de Murphy maravilhosa, onde você vai ter um pé para um financiamento maravilhoso, ou para adquirir um forno combinado dos seus sonhos. E a gente sabe que não é assim, tirei do bolso e pronto, né? E quando você tem poder de fogo, você tem uma bela de uma entrada, você tem à vista, ou você tem ali possibilidades que vão te facilitar não ter um boleto eterno. Sim. Então, esses gastos variáveis, eles precisam trazer para o profissional disciplina. Igual, a gente nunca vai conseguir ter um mês de água igual ao outro. Não. Mas se você não se condicionar a entender como eu estou gastando a água e como eu estou gastando energia, vai ser montanha-russa. Mês alto, mês baixo, mês alto, mês baixo, e a gente não consegue ter equilíbrio. Sem controle. Quando a gente tem uma métrica similar, a gente consegue ter longevidade. Porque quando a gente sabe quanto o nosso budget, o nosso teto aguenta, a gente consegue então fazer uma reforma, comprar parcelado tinta para reformar, porque a gente sabe que no próximo mês tem como pagar a parcela de tudo isso. Sim. Então é entender que dentro da ficha técnica existe o porcionamento mensal e de hora. Para água, para energia. De hora? Tem que ser em hora. Por que, Vou te Felipe? dar um exemplo. Deixa eu ver. Vamos pensar que o nosso aluguel, esse é um fixo, tá? Tá bom. O nosso aluguel é R$1.000. Se eu dividir 1.000 por 30, você vai saber quanto é por dia. Por dia. Não interessa pra gente por dia. Por quê? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar as produções por hora. Mesmo que elas durem 30 minutos ou 1h20. Porque só dessa maneira a gente consegue fazer precificar. Exatamente. Entendi. Então eu sei que por hora o meu aluguel vai ser 1,23. Certo. Felipe, e nos variáveis? A gente vai ter que ter aquela média. Então eu sei que não vai a 200 e não vem a 130. Então de 135 a 199 vai ser a minha água. Entendi. Então eu vou pegar uma média do que eu estou tirando, divido pelo mês e pelas horas trabalhadas. Quantas horas o seu estabelecimento trabalha diferente do meu? Eu posso trabalhar 10 e você 8. Sim. Fez pela sua hora, você sabe a hora do aluguel, a hora da água, a hora dos descartáveis, os fixos são fixos e ponto final, e o seu colaborador que trabalha com você ou o seu salário. Dividido por 30, dividido por quantas horas? Aí você vai ter ali o custo cru. Quanto eu gasto para existir por produção. E o leite condensado é o de menos nessa hora, porque é tanto, não é? Exatamente. E aí você vai conseguir ter... Qual é a minha hora trabalhada para fazer um estrogonofe? Qual é a minha hora trabalhada para fazer uma paella? E aí a gente encontra o valor que é, estou pagando para trabalhar, que é o gastei. Sim. Qual que é a minha dica super cara de pau minha? Essa não está em livros, não está em nada, porque eu sempre sugiro. As pessoas falam, quanto que eu vou colocar de lucro? Eu vou olhar o concorrente? Esse é o momento da gente fazer o seguinte. Se eu entendi que para eu fazer um estrogonofe, eu vou gastar com tudo isso por hora para produção, R$ 37,26, eu não poderei cobrar isso porque eu estou dando de graça. Estou fazendo a produção, eu só estou pagando. Vamos fazer uma multiplicação por 2, é 100% de lucro. Então, se foi 35, eu já achei 70. Vai pro 70. Eu não vou cobrar 70. Agora é o momento de eu ser empreendedor. Analiso a região que eu estou, o tipo de público que eu atendo, a minha concorrência direta, a indireta. O que é concorrente indireto? Eu tenho um restaurante japonês. Se abrir um japonês no mesmo bairro, é meu direto. É direto. Uma padaria é indireto. Por quê? A padaria vê o sucesso do meu restaurante, o que ela vai fazer na estação dela de self-service? Ô, yakisoba. Não acredito. Quem mandou? Aí, ela é um indireto. Então ela tira uma fatia do que é o fator chave. O que é fator chave? Modinha, aquilo que está no momento. Então eu vou analisar tudo isso e aí eu consigo ser empreendedor, eu entendo. Eu gastei 35 e por toda essa análise eu vou poder cobrar aquela produção
77. Nossa. Ou seja, eu tenho já mais de 100% de lucro. O profissional só é profissional quando ele consegue entender porcentagem. Porque número é algo... Sim. Como que eu posso dizer? É só um rótulo para a pessoa passar Sim. o cartão. Sim. Né? Porque valor, inclusive, é a experiência. Ele se sentiu acolhido, ele se sentiu abraçado, ele se sentiu ali, ele sentiu o sabor, o carinho na produção, ele passa o cartão e ele não olha aquele número. Sim. Então, aquele número ele é necessário para a gente poder pagar conta e ter lucratividade. Agora, a valorização é quando a gente construiu tudo e gerou experiência. E às vezes nem olha quanto tá pagando, gente. Imagina. Merece cada centavo. Gente, quantas vezes, né? O público masculino ainda está mais à frente que o feminino nisso. Por quê? O feminino, ele tem uma naturalidade, até por uma questão mãe. A gente vê a mãe vai com a gente quando a gente é pequeno. Não, mas e se eu tiver desconto? E se eu pagar assim? Não é assim? O homem não é porque ele é mais prático. O homem, ele é observador. Então, ele consegue acolher a valorização mais rápido que a mulher. Acontece para os dois gêneros, mas o homem ele é mais rápido. Por isso que eu sempre digo, às vezes os estabelecimentos eles acreditam que a fidelização vem num carinho mais pro feminino, mas é o masculino que mais rápido compra a valorização. Nossa, Felipe, isso que você está falando são coisas que a gente observa, mas eu nunca tinha parado para equacionar isso, sabe assim? Que É coisa. muito vivo isso, é muito vivo isso. Né? E por que você acha que as pessoas têm medo de precificar? Nossa. A palavra gente. que o Felipe Abrão usa há anos. Qual? Preguiça de gestão. Bia. Preguiça? Preguiça de Mas calcular. não fica envergonhada? Ai, vou cobrar isso. Não, existe um preconceito natural. Bom, você mais do que eu sabe disso porque você participa do momento principal Ai, da nossa amado. vida, que é fazer o quê? A criança não odiar tanto a matemática. E a pedagoga sabe disso, mestre em educação. Então, a gente carrega o trauma. Carrega. E aí, quando... Ai, aquele professor de matemática. Não é? Mas santo quando... Deus. Eu nunca vou esquecer, Bia. Olha a passagem OTEC 2012. Tá. Recebo a proposta. Felipe, você vai assumir a cadeira de administração financeira Eu já tinha até orçamentária. esquecido que o Felipe foi em 2012. Eu falei, o quê? Foi mesmo. Aí eu lembrei de um outro colega que dava essa aula, eu falei, não vou fazer aquilo que ele faz. Não. É o oposto disso. Eu falei, então assim, o nome já diz, a administração financeira, ela não é matemática. Não. E aí, nós vivemos um momento que eu tenho muito orgulho de dizer. É um momento onde a administração financeira deu uma volta nas disciplinas teóricas e nós tivemos um alto índice de aprovação com prazer, diferente de disciplinas que as pessoas passavam muito tranquilamente, e a gente começou a ter assim uma ascensão e pessoas se tornando consultores, dando aula do que a gente multiplicava, porque entenderam que a administração financeira, além de vital, é o coração de um estabelecimento. E não é aquela matemática chata que tinha uma regra e etc. As pessoas entendiam o fundamento. Então, hoje, eu ainda atesto, a preguiça de gestão é o que faz com que as pessoas não façam ou façam errado a precificação. E aí tem gente que quer fazer o corta-caminho. Eu acho tão chato que eu vou contratar alguém que vai fazer isso para mim. E aí a gente multiplicava os consultores, que eu falava para os alunos no primeiro dia de aula. Gente, é mais uma frente para vocês ganharem dinheiro. O preguiçoso não vai fazer, vocês vão unir o quê? A prática e a administração financeira. E um monte de aluno ganhou mercado sendo consultor para os outros preguiçosos. Mas o perigo está não com quem a gente multiplicou, muito pelo contrário, mas está na pessoa que cegamente ela terceirizava. Eu não sou contra uma terceirização de uma pessoa que vá fazer a gestão do negócio. Mas até para poder terceirizar, nós precisamos saber, porque o olho do dono engorda o gado. Exatamente. A supervisão, ela é muito séria, porque você pode não ser mais o feitor, só que estar acima da maquete é ter que premeditar possíveis erros e fazer com que eles não aconteçam ou deixá-los atenuados. E só com a observação e o nosso conhecimento que a gente consegue passar para um outro essa grande responsabilidade. Então é preguiça e não saber fazer. Não sabe. O Felipe, e o nome da pessoa? Por exemplo, assim, ó. A gente sabe de grandes chefes que possuem restaurante que às vezes não prosperaram. O nome, as pessoas se
apostam que aquele nome vai salvá-la de tudo e esquece do correto, que é o precificar. Não é porque tem nome que eu vou cobrar tantos reais a mais do que um outro sem nome. Exatamente. Não, Até não é? porque muitas das vezes essa conta não vai fechar porque essa pessoa ela vai trabalhar com matéria-prima que é superior de um lugar que está começando ou que é popular ou que não tem esse nome por detrás, e aí vai ficar num elas por elas e muito provavelmente não vai ter uma lucratividade que mantém o nome, a existir. Exatamente. Não mantém. O nome, o local, tudo, né? E as pessoas às vezes duvidam disso que a gente está falando e eu peço para fazer uma reflexão. No próprio bairro que mora ou no bairro que costuma passear. Faz uma reflexão de 10 anos atrás. Quantos lugares abriram com potência, com nome, e nem o prédio mais existe que subiu um outro empreendimento? Muitos. Muitos. E isso eu falo Muitos. nas minhas aulas de pós-graduação. A gastronomia e a estética são gêmeas. Porque os mesmos problemas acontecem nos dois setores. Quantas clínicas e salões a gente viu, nomes e franquias famosas e não se mantiveram. E teve um problema na área da gastronomia também e da estética, que se chama pandemia, que todo mundo passou. E todo mundo foi se especializar, pós-graduar, fazer mestrado, doutorado e pós-doc, eu tô brincando, Não, obviamente, no YouTube. Então, se achou detentor de um saber, é o que você falou. A gente reconhece a Palmeirinha, a pessoa que ela foi, o que contribuiu, mas que é muito mais técnico. É mais outro técnico mundo. do que simplesmente reproduzir receita. E eu lembro de você falando até de produtos de estética com produtos de alimentação sem nenhum embasamento. Só para ter o cheirinho, o aroma, o fazer. E que às vezes aquilo fazia a pessoa gastar muito mais, a pessoa que está vendendo. Exatamente. Não é? Do que se comprasse de um lugar reconhecido, Exato. com qualidade, com uma marca Exatamente. que você pudesse garantir, né, a qualidade. Eu sinto que a pandemia, ela colocou todo mundo para o YouTube, todo mundo sabe de tudo e acha que sabe tudo de tudo. Exatamente. Eu ouvi falar, eu pesquisei, eu vi. O que eu mais escuto você está fazendo errado porque eu pesquisei. Ai, Felipe. Outro dia eu vi um videozinho, eu não lembro, acho que é Larissa alguma coisa, uma menina Tá. que eu sigo ela, e ela tem umas tacadas inteligentíssimas. E aí ela fez um vídeo sobre isso que você está falando. Ela disse assim, aquela pessoa que ela pesquisou e ela tem base de pesquisa. Então você está conversando e fala assim, olha, não bebe tanta água, porque a água não sei o que, não sei o que lá. Como que você sabe? Aí eu pesquisei. Só que aí você fala assim, aonde? Ah, não. Né? Tudo muito raso. Então, eu tenho muita preocupação, porque essa pessoa fala pra mim assim, eu pesquisei, eu falo qual é a fonte. Exatamente. Qual Até é a porque fonte? eu apresento fontes, né? Qual é a eu fonte? apresento fontes. Então, esse foi um dos pontos, Bia, que me fez ser autor. Pra bater com essa história de não ter responsabilidade com o outro. É muito sério. Você sabe que quando me ofereceram aqui o podcast, gente, é uma delícia. Eu amo conversar com as pessoas, você sabe. Mas eu tenho muito receio de falar alguma coisa, então eu penso, ai, Beatriz, porque tá eternizado na internet, Eu Felipe. penso igual. Não é? Penso igual. E eu tomo um cuidado, eu falo, gente, eu acho que é assim, olha, eu vou pesquisar. E a gente, como professor, só que eu tenho dado aula também e eu enfrento alunos que eu tô falando, tá aqui, ó, aqui, no celular, Google. Não é isso não. Gente. Aí você fala, mas tá na Wikipedia. Oi? Eu falei, o quê? Quem? Por isso que assim, eu tô falando, tem uma frase que fala assim, olha, baseado na pesquisa Small Business Administration 2022, Sebrae 2020, eu falo. É porque a gente estuda tanto, né, Fê? Estuda, até para
poder, no seu caso, oferecer consultoria. Exatamente. É muito sério. É sério. Muito sério. Tem uma pessoa que está ali, que te contratou, que está depositando a energia dela, está depositando o sonho dela. E quando a gente fala de Você ficha joga técnica, fora? ainda Oi? tem gente que fala assim, ah tá, eu entendi, né? Mas você está querendo dizer que, por exemplo, para um estrogonofe eu vou fazer, aí eu do zero faço um para lasanha e do zero faço um para yakisoba? É óbvio. Por quê? Produções diferentes, matéria-prima diferente. Nossa, mas eu vou ter que fazer um cálculo para cada um? E eu digo, é a única razão que eu te dou para você não quebrar. Não é verdade? É a única razão. E depois que isso está pronto, você só atualiza. Exatamente. Se não fizer assim, não cresce. Olha, coisas que eu reparei assim à frente de uma instituição de gastronomia, e você sabe. Aqui tá o vidrinho do leite de coco. Exemplo, Sim. Tem tantos ml. Pronto, tá aqui. Usou, o resto descarta. Oi? E o resto descarta? Ninguém tá falando para deixar para fora da geladeira de um dia para o outro. Não é isso. Não acondicionar corretamente, não fechar, não tampar. Ninguém tá falando isso. Mas se cada vez que for usar 200 ml, 150 ml, 200 não, porque acho que é a quantidade, né? Ter que abrir um novo e os alunos não têm essa... E aí, quando eu pegava eles no primeiro semestre em curso, porque era o começo e o fim, né? Custos era ficha técnica primeiro semestre, administração no último semestre, era primeiro e no quarto. Amarrava, né? Exatamente. Amarrava todo o conhecimento. A minha aula na cozinha era justamente 2 desafios. Primeiro, eram coisas muito básicas. Então, eu trazia, era fubá, arroz, alguma leguminosa, né? Algum tipo de carne, não interessava qual, e tudo bruto. E eles não poderiam ter desperdício. Então, além de fazer a ficha técnica, tudo tinha que ser produzido. E todo mundo degustar aquela produção. Então, era zero. E era um barato. Você usava 2, 3 cozinhas, eu lembro lá em cima. E até a criatividade, porque assim, com casca, coisas deliciosas que a gente, né? Então assim, não tinha, era 0. E aí eles já entendiam, né? A possibilidade real de não ter aí o desperdício, que era o uso total do alimento, né? Consciente total. E a ficha técnica quebra aquela pessoa que fala que é chefe, que é cozinheiro. Cada dia é uma criatividade, é diferente. Ela padroniza. Eu tô falando de um lugar, exemplo, um hospital, que isso aconteceu, que a gente deu consultoria recentemente. O cardápio, o menu, não tô falando do paciente, ali é outra coisa, mas de quem tá acompanhando, do acompanhante. O cardápio, a produção, o sabor do turno da manhã, do almoço, tem que ser igual do da noite. Eu comi isso de manhã, de noite está com gosto diferente. A gente fala muito de redes de fast food, principalmente que as internacionais, que você vai viajar, você encontra aquela rede. Pode ser qualquer alteraçãozinha sazonal, porque a gente fala de sazonalidade também, mas a base é a base. O sanduíche aqui é o mesmo de lá. Senão a marca não existiria. Exatamente. Ela não se mantém. Eu falo isso. Né? Eu falo isso. Além da postura, do atendimento, da apresentação, a pessoa espera entrar naquela rede aqui em Tóquio e ela sentir que ela está lá. Tem um aperitivo do local. Ok. Mas a experiência tem que ser, estou naquele lugar. Estou naquele lugar. Exatamente. Estou e naquele isso lugar. que você falou, Bia, é muito importante, porque a padronização ela não pode ser vista como engessamento. Ela é segurança. É sim. Ela é segurança. É sim. E nem ser a lá vão ter assim, eu não tenho padrão. Cada dia eu acordo e eu faço um cardápio. A gente sabe de alguns restaurantes, sim, que chegaram num patamar que, assim, o menu hoje é tal. Tinha um na Espanha, eu vou lembrar o nome já, eu sou tão ruim de nome, Felipe, e eu cinquentei, tá pior. Era um que as pessoas faziam fila, horas e horas, eu já vou lembrar,
Ferran Adrià, será que era? Era um restaurante na Espanha, eu não conheço. E que as pessoas enfrentavam por aquela experiência. E naquele dia... Descobria na hora. Descobria. Ok, é uma proposta dele que... É uma proposta, mas no nosso dia a dia, no nosso restaurante, ou na marmita que você faz, ou tem que ter um padrão. A pessoa que comprou a marmita de você e achou demais, ela vai querer repetir aquela experiência, Exato. por isso que ela está comprando E outra, dor novamente. de barriga dá em qualquer pessoa. E a ficha técnica é a garantia de que quem seguir vai seguir. Vai seguir. Vai seguir. Vai Outra seguir. pessoa chega e vai Exatamente, seguir. Vai exatamente. seguir. É segurança total. E eu queria que você falasse outra coisa também, que eu acho demais, que envolve precificação, que é a sazonalidade. Exemplo, um peixe, um legume. Que não tem todo dia, toda época. Gente, uma fruta. Exatamente. Não Isso é Fê? muito importante, porque assim, até na ideia do estabelecimento a gente já tem que pensar nisso. Eu acho que assim é um ato corajoso no sentido de risco e não no sentido de ganhar o mercado, a gente oferecer produções que vão estar atreladas à sazonalidade. Porque é difícil a gente imaginar como é a aceitação da cabeça de quem paga as nossas contas, que é o cliente. Então ele veio, ele gostou muito ali daquela pescada branca, mas de repente não tá na época e tal. Tá no defeso, Exatamente. E outra, eu vou dizer uma coisa pra você, Bia, que eu detesto como cliente. Eu acho que assim, a gente se melhora muito como empreendedor quando a gente se entende como cliente. Porque a gente fala assim, aquele meu cliente é chato. E você? É chato e meio? Eu vou comer aqui, gente. Então, nós estamos comendo. quando você vê assim, fruta da época, não põe não. É uma caixinha de surpresa, sabe por quê? E se a pessoa tá aguada, que ela quer um morango na hora, ela viu fruta, não faça esse tipo de produção. Eu sou bem cético e racional nesse ponto. Se é para trabalhar com questões que são pontuais, você pode mexer muito com o desejo das pessoas. E eu vou até falar em desejo ao pé da letra. E uma gestante que soube que a prima na semana passada veio comer uma tortelete de morango e o morango não tá na época. Acabou bem na semana passada e ela vem com aquela vontade. O que acontece com a cabeça do cliente? Desconstrói tudo aquilo que ela conseguiu até o momento. Vai nascer com cara de morango. Pronto. Não, ela teve a entrada, amou a salada. Tá. Ela amou ali a truta que ela comeu. Só que ela veio já pensando na morango. Quando chegou no final, a experiência dela é destruída. Por quê? Porque ela tem a cabeça de cliente que é leigo. E ela não quer entender o que é sazonalidade e por que naquele momento não tem. É a mesma coisa que eu falo que é uma aberração, não preparar para o horário do atendimento as produções que estão ali no seu cardápio digital. Hoje com o digital melhorou muito. Por quê? Já era, eu falo bem escrachado, já era porco colocar um adesivo em cima esgotado ou não tem hoje. Né? Agora com o digital você deletou ali, já está atualizado, não tem desculpa. Sim. Mas não tem nada mais desagradável do que estar à disposição e aí depois de um tempo a pessoa não tem. Eu já passei por situações onde 3 vezes a pessoa repetiu não tenho. Eu falei, então vocês estão fechando? Não, como assim? Não, tá aberto. Eu falei, não, estão falindo. Eu falo. Aí a gente fala, Felipe, você é grosso. Eu falo, não, é consultoria gratuita, é cara minha consultoria, a pessoa está recebendo de presente. Então, tem que se preparar. O que é pecado dentro do setor? Prometer e não cumprir. Sim. Isso é uma promessa. Sim. Então, sazonalidade é para esse estabelecimento na Espanha que você falou, que já vem com uma proposta de surpresa. Essa é a proposta. Fica quieto, senta, porque você... E assim, essa experiência. deu certo, o que também é um jogo de sorte ou azar. Sim. Agora, no dia a dia, nós temos que trabalhar com segurança. Porque, de repente, coloca lá o peixe do dia, o pescado do dia, e a pessoa detesta a tilápia. E o do dia é a tilápia. É a tilápia. Justo. Ela frustrou, eu vou ter que comer, então, carne. Eu não queria carne vermelha, não tá me fazendo bem. Mas a tilápia nem pensar. A experiência foi trincada. Nossa, que coisa, né, Fê? Foi Fê? trincada. E deixa eu te falar uma coisa. Na precificação, nós vamos entrar num assunto que eu sei que você é bambambam, que é a parte do marketing, da divulgação. Eu só vendo o que eu divulgo. Exatamente. Você estava vendendo? Nem sabia, né? Só se for um vendedor oculto, eu lá sei, mas a proposta é a gente comercializar e divulgar. E o marketing, onde entra nessa precificação? O que acontece? Quando a gente fala de alimentação e de beleza, hoje,
nós temos milhares de concorrentes. E eu sempre digo isso, concorrentes muitas das vezes melhores que nós. Então, é um mata-mata o mercado. Quem não aparece, não é visto, não é lembrado, é esquecido, abre espaço para concorrência e perde a preferência. E ponto. Nós precisamos aparecer. Se há 15 anos atrás eu falasse para alguém assim, você precisa ser interativo, suas produções precisam estar nas mídias sociais. A pessoa fala assim, Felipe, eu não sou muito interativo. Eu ia falar, vai se profissionalizando. Hoje eu digo, vá ao cartório e mude seu nome, dinossauro. Não tem como. Por quê? Nós temos que trabalhar com uma isca. Tem gente igual, gente pior e gente melhor que a gente. Como que vão nos escolher? A gente aparecendo. Nós temos que jogar a isca ao mercado. E aí tem gente que fala para mim, Felipe, dentro do marketing dessa exposição, é saudável promocionar? É delicioso, Bia. A palavra promoção é música aos ouvidos do cliente. Tem gente que acha que isso é pejorativo. Não é. Pejorativo é a forma com que a gente expõe. Eu sou contra a partir de, porque é a mesma coisa que a pessoa vai numa loja de departamento, tá lá aquela roupa a partir de. Você sabe que não tem o a partir, né? É só o depois. Aí eles vão falar assim, é porque já pegaram antes. Ou é pro corpo do filipino, que não é nosso, né? Aí você fica o quê? Frustrado. A concorrência, ela não é o nosso inimigo. A concorrência, ela é ferramenta medidora para saber se você está equivalente, superior ou pior. Sim. O que é o arqui-inimigo? É a frustração. E com a alimentação, a frustração vem na boca. A pessoa saliva e ela fala, não tem, ou eu não gostei. Então, promoção é música para os ouvidos. Agora, a gente não pode banalizar como fast food que é engessado. Por quê? Porque a gente também, às vezes, tem atualização. Aumentou o gás, você vai ter que aumentar a sua produção. Vai ter que aumentar. O seu preço. Teve uma crise hídrica, a água também está racionalizando, tal. Vai ter que mexer. Então, a gente tem um problema muito sério nas pessoas que estereotipam e rotulam o preço deixando engessado. Então, por exemplo, o estrogonofe é R$ 37,50. Você colocou isso na internet sem os devidos cuidados, você vai ter um problema de defesa do consumidor. Porque a promoção só é devida e segura para o estabelecimento se ela tem validade. Exatamente. Então, o estrogonofe R$ 37,50, mês das mães. É maio, de 1 a 30. Acabou ali, e não em letras miúdas e nem para a pessoa virar de lado e enxergar com lupa. Por quê? Chega uma pessoa espírito de porco que tem qualquer esquina, ela pega o seu print de 2016 e não tem validade. Você pode não perder para a pessoa juridicamente, mas a dor de cabeça e o seu desgaste. Despreparo. Então, além de aparecer, que é vital, e a gente precisa mostrar o que a gente faz, a gente precisa tomar cuidado como a gente expõe. Além de tudo isso, a gente precisa tomar cuidado como foi montada essa arte. Porque o cliente nos equilibra e nos relaciona a baixa ou a boa qualidade do que você expõe. Sim. Então, hoje a gente tem aplicativos aí gratuitos que estão salvando a vida, não precisa nem pagar uma outra pessoa para poder fazer. Então, produção tem que ser bonita. E sua, né? Exatamente. A que você vende, não é da Noruega, lá da... Ou do livro da Ofélia. A pessoa fala assim, nossa, que tanto de fio de ouro, né? Mas precisa ser autoral, precisa ser bonita, precisa ser ali... Eu gosto de usar a palavra elegante. Sim. Porque a elegância, ela tá ali naquele nível de que a pessoa não coloca a gente como bagaceira. Né? E é isso que eu falo para as pessoas. Sabe qual que é o melhor órgão medidor? Nós temos pessoas que a gente segue por inspiração. Sim. Mas sabe o que eu digo para os alunos e para os clientes? Siga os bagaceiras, porque senão você nunca vai saber se você está para baixo ou para cima. É seguir a inspiração e seguir o boca de porco. Porque só assim você sabe em qual nível você está, longe desse, perto desse, ou longe desse, perto desse. E aí a gente consegue atrelar. E, acima de tudo, precisa estar relacionado com a nossa identidade corporativa. Então, se o seu estabelecimento tem uma essência, tem uma história, as cores, o vocabulário, a sua apresentação, tem que ser um quebra-cabeças. Por quê? Não é uma crueldade no sentido péssimo, é uma questão natural. O mata-mata do cliente buscando ali o interesse com
os estabelecimentos, ele também vai para aquilo que ele vai juntando. Então ele olhou o teu Instagram do teu restaurante. Aí ele viu um vídeo seu. Ai, tá a legal. caipirinha da praia. Não, Não, Felipe, era esse. Tem Eu que casar, sabia que você ia falar. casar, porque senão fala assim, Nossa, que tem a ver isso aí, né? É muito pessoal no profissional. Exatamente. E assim, Concordo. a pessoa vai e faz uma apresentação bacana, com um linguajar bacana, e quando ela faz um vídeo, porque nós também temos que aparecer, Sim. porque alguém tem a cara do estabelecimento, Nem fale. aí a pessoa não tem o português correto, ou ela usa palavras para menosprezar a Sim, concorrência e outras sim, coisas, a sim. pessoa já fala, nossa, mas isso aqui não condiz com isso aqui. Como que eu falo que a concorrência, o mercado nos enxerga? Ele vai juntando a colcha de retalhos. Imagina que você se juntou com a sua família e você vai montar um quebra-cabeças de 1000 peças. Demorou um mês para montar. Não, Felipe, eu já jogava tudo pra cima, porque eu não tenho paciência. O pessoal fala assim, Você Felipe, faz gosta? meditação. Eu detesto. Meditação. Eu tô lá, aí eu também, aí começa, eu também. Nossa, tá com a mente agora eu aqui passando. também. Ai, que vergonha. Aí eu, não, Felipe, é meditação. Aí eu não presto pra Eu isso. preciso comprar banana, pera. Nossa. Mas eu imagina, você tá montando lá. Aí vocês terminaram. O que você quer fazer? Você vai enquadrar, porque você fala, Nossa, não sei quando eu vou mãe. fazer isso de novo. É o quê? Venceu. É um mérito. Aí no meio do caminho uma peça voou. Aí, o que é o pensamento do preguiçoso? Eu vou enquadrar do mesmo jeito, porque quando alguém me perguntar, eu vou contar. Voou no meio do caminho, eu tenho uma história. Sabe como que o cliente enxerga? Escuta, mas tá faltando, viu? Escuta, é incompleto. Escuta, você comprou mais barato? Eles olham sempre o lado fraco da corda. O lado fraco da corda. É a mesma coisa que você veio, como você disse na ficha técnica, uma segurança. Vem, aí avacalhou. A pessoa está comigo há 10 anos, ela nem vai notar que eu avacalhei. Ela deleta 9 anos e 11 meses pelo dia ruim. E o que acontece? Na esquina de baixo tem alguém similar ou superior a você. Eu vou lá. É fácil de trocar. Beleza e alimentação É é fácil de trocar. Manter é difícil. Não cai do céu. A gente tem que pescar. Tem que pescar. Ô Fê, deixa eu te falar, você me conhece. Quando eu falei da caipirinha na praia, gente... Por favor, eu amo caipirinha. É que às vezes não condiz, né, Fê? A caipirinha, você num momento de lazer, de relax, com o profissional. Eu falo muito disso nas minhas aulas de pós-graduação. As pessoas ficam... sabe quando o farol tá quase abrindo? Aí eu vou fazendo tortura com eles. Eu falo, não, esse assunto eu vou voltar depois, né? Porque eu sei que eles vão falar na hora das redes sociais. Mídia. Porque a rede é o que a gente constrói. Sim, a quantidade. é a mídia. Tá, e ter duas ou misturar, eu falo, gente, eu já fui mais cético ao ponto de ter que separar 100%. Bia, você tem tempo para duas? Eu não tenho. Não, Felipe. Eu não tenho. Só que a gente precisa, como você disse, ter os posts que são coringas. Isso. Então, por exemplo, se você tem um restaurante que tem uma pegada que é sustentável, né? Você não vai postar que você tá dentro de um barril de catupiry com a boca toda cheia de catupiry. Não é? Então você tem que ter aqueles traquejos que são um trunfo. Então você vai postar, você tá em Cancún de férias, tudo bem. Você tem como a gente e pessoas se conectam. Sim. Mas aí você tirou foto do restaurante, na frente tem a água de coco, porque no teu restaurante você serve o coco no coco. Sim. Não precisa ser o post da noite que você já tá caído no chão. Já. As pessoas sabem. É a mesma coisa que eu falo, né? Você teve uma conquista, um carro legal, beleza. Posta a placa. Pra quê? Estou na frente da escola do meu filho. Pra sequestrar? Não, eu sei que as pessoas se conectam com pessoas, mas tem que tomar cuidado. Porque, acima de tudo, o nosso eu profissional é o que vai garantir o estabelecimento E eu vou contar um negócio pra você. Eu penso muito seriamente que a precificação, ela bate com a pessoa. Com certeza. É a pessoa. Mas não é a pessoa que faz, não é isso, não. Eu tô falando que é você, não é qual é. Quanto você custa, qual é seu preço? Não é. Você tá vendendo aquele produto É você junto como com... marca. É você como marca. O raio-x do cliente é o seguinte. Ele viu tua mídia, ele perguntou pra alguém ou ele viu alguém escrevendo, elogiando, ele chega no espaço, ele faz raio-x, ele te olhou, ele faz raio-x, o prato ele faz raio-x, aí sim ele vai dizer, falta uma peça no quebra-cabeças ou não. Fê, deixa eu te contar uma coisa. Sabia que tá acabando? Que é bom acabar rápido, né? Mas ainda bem que deu pra gente falar muita coisa boa. Não deu, Fê? Muita coisa boa. E diz uma coisa, onde o povo te acha?
@fe.abraão. Meu Abraão tem um H no meio. Fe.abraão. Abraão. Eu falo que a minha vida profissional, ela tá lá. Eu tenho o Face e outras, mas assim, eu durmo, eu tenho que viver também, por né? favor, Então eu né? deixo. Esse meu canal é do professor consultor Felipe Abraão. O Instagram. Instagram. YouTube também? Não. Tá atrelado lá. Eu fazia muita produção só no YouTube. Agora eu estou fazendo as minhas produções diretamente para o Insta. Ai, então o pronto. meu coração e a distribuição é no meu Insta, @fe.abraão. Gente, não falei que vocês iam amar? É incrível. Eu trouxe uma lembrança para vocês. Olha, é um livro. Dá uma olhadinha. É sensacional. E porque eu aprendi em etiqueta que a gente não pode receber sem abrir. É, não pode, Não Fê. pode. Eu só espero que consiga abrir, porque eu fui abrir. Você sabe que eu sou muito delicada e uma pessoa muito paciente. Eu Eu rasgo. vou abrir aqui assim. Senão eu não Adorei. consegui abrir. Falei? Eu vou tirar. Eu sou igualzinho, Fê. Brasil, campeão. É a de gastronomia Copa, brasileira. Não, e tudo a ver, né? Gastronomia e turismo, né? Não é demais? O turismo gastronômico que eu apliquei tanto nas Exatamente. aulas. Até hoje eu vivo, Exatamente. Aí você vai encontrar as produções de todas as regiões, dos estados. Aí tem receita também, Não, e ó, as fichas técnicas. Prato, bebida, doce, tudo Tem, junto. porque bebida a gente tem o café, tem a nossa cachaça, você vai encontrar. E lá no fim ainda tem tradução em inglês. É um livro lindo, eu costumo presentear todos aqui. Lindo mesmo, uma arte. Não é? Fê, e a gente nem... Mas a gente vai agora a gente desliga aqui e a gente vai continuar o nosso isso aí. bate-papo. Eu quero agradecer muito, muito ao querido Felipe Abraão pelo aceite. Eu vou te trazer mais vezes, tem um monte de assunto para a gente conversar, para a gente falar. E quero agradecer a vocês aí que estão nos seguindo. Continua seguindo a TV, a Vivax é a TV da família. A TV em movimento. É isso aí, ó. Um beijo para vocês. Tchau, tchau, pessoal.